Você está satisfeito com o serviço de telefonia que você usufrui? O seu acesso à internet está legal, seja por banda larga ou 4G? Ou mesmo telefonia, se você ainda tiver telefone fixo, tá legal, a continha tá razoável, os planos de dados para acessar a internet móvel estão bons, a contratação tá legal, dura bastante. Você acha que é um bom serviço? Provavelmente a resposta da maioria vai ser não. Pois bem, desde que o sistema Telebrás foi privatizado em 1998, as operadoras de telefonia que se instalaram no país só fazem ganhar. São recursos públicos, infraestrutura ou regulação precária. O Estado brasileiro se tornou uma mãe para elas. E a madrinha é a Anatel. O capítulo mais recente dessa história de mais de 20 anos se deu com a atualização da Lei Geral de Telecomunicações ao final de 2019. Ela veio de um texto que a gente na Coalizão sempre alertou, que era o chamado PL das Teles. Nessa história, há um parágrafo que trata sobre os bens reversíveis do sistema de telefonia fixo. São as redes de cabeamentos, dutos e os imóveis pertencentes à União que foram concedidos à iniciativa privada durante o processo de privatização. Segundo o Tribunal de Contas da União, esses imóveis valem até 120 bilhões de reais. Já para a Anatel e para o MCTIC, esse valor seria pelo menos 100 bilhões a menos. Ou seja, esse é um patrimônio que está em jogo. Quem deveria zelar e cuidar pelo bem público faz exatamente o oposto. Esse dinheiro dos bens reversíveis pode servir muito bem para a universalização do acesso à internet no nosso país, para ter uma internet mais rápida, boa, de qualidade para todos. Mas está em disputa. Para a gente refletir sobre essa nova história das telecomunicações brasileiras, que tem mais uma vez a sua soberania ameaçada, a gente vai falar com Flávia Lefebvre, que é advogada especialista em telecomunicações, representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet, conselheira do Intervozes e integrante da Coalizão de Direitos na Rede. Para não engasgar de novo, vou ler aqui o nosso outro convidado, é o engenheiro de telecomunicações Márcio Patusco, que possui mais de 40 anos de experiência no setor de telecom. Ele atuou na Embratel antes e depois da privatização e hoje é conselheiro do Clube de Engenharia, também integrante da Coalizão de Direitos na Rede. Bom, é um tema complexo, um tanto denso, mas os dois especialistas conversaram com a gente, tentaram traduzir um pouco esses meandros para que o público em geral possa se apropriar do que está acontecendo, tá bom? Bom, eu sou o jornalista Enio Lourenço, da Coalizão de Direitos na Rede, e esse é o Batalhas Digitais, episódio 4, que já começou. Vem com a gente. Flávio Patusco, muito obrigado por participar do episódio 4 do Batalhas Digitais, o podcast da Coalizão de Direitos na Rede. Então, vamos lá, vamos fazer esse balanço aí das telecomunicações brasileiras. Flávio, eu começo contigo, de bate-pronto, eu te pergunto uma pergunta que me veio motivada pelo seu último post no seu blog pessoal. A soberania nacional no âmbito das telecomunicações, ela está ameaçada? Mas antes de você responder para a gente, acho que seria legal fazer uma contextualização e até uma tradução do tema para o público geral, de o que aconteceu com a Lei Geral de Telecomunicações, né, a partir do último texto que atualizou ela, a Lei 13.879 de 2019, que veio do famigerado PLC 79 de 2016, que a gente carinhosamente apelidava de o PL das Teles, né? Então, faz essa análise para a gente, Flávia, e não esquece da pergunta da soberania nacional, por favor. Não. Por que a gente fala? Eu vou até fazer esse retrospecto com vistas a essa pergunta que você fez a respeito do risco, né, de o Brasil perder a soberania sobre as redes. Bom, primeiro, contextualizar o seguinte: telecomunicações, de acordo com a Constituição brasileira, é um serviço público, né? É atribuição da União Federal, né? Então, sendo assim, e seguindo o regime, né, que a gente tem na Constituição Federal, o responsável por garantir a infraestrutura que dê suporte a esses serviços de telecomunicações,
o acesso é da União, né? Então, quando a gente teve as privatizações em 1998, né, e foi feita a Lei Geral de Telecomunicações para definir um modelo para a nova etapa, para os novos rumos que as telecomunicações teriam no Brasil a partir de então, fixou-se o seguinte, que a telefonia fixa, o que existia mesmo naquela época, uma demanda muito grande, não era todo mundo que tinha um telefone fixo, você às vezes tinha que esperar 5, 6 anos para ter um telefone, pagava-se uma fortuna por um telefone, ainda que a conta fosse barata, mas ter o telefone custava muito caro. Definiu-se que a telefonia fixa, lá em 98, ela ia ser o serviço prestado em regime público. Ele ia ser o foco das políticas públicas de telecomunicações. E as empresas que participassem e ganhassem a privatização, o processo de privatização do sistema Telebrás, que era uma holding grande, até hoje uma empresa, ela não foi extinta, fez-se a cisão parcial dela e privatizaram-se as empresas locais, no Rio, em Santa Catarina, no Recife, na Bahia, enfim, no Brasil inteiro, porque a gente tinha as empresas locais, né? E, com base nisso, a telefonia fixa foi prestada num regime de concessão, as redes de telecomunicações já existentes, os equipamentos, toda a infraestrutura para prestação de serviço permaneceu no regime público e foram definidos novos investimentos, são os famosos planos gerais de meta de universalização, né, para universalizar o serviço. Então, previu-se uma série de metas, estabeleceu-se por um decreto, que era o Plano Geral de Metas, o famoso PGMU, metas até 2005, com investimentos pesados para passar rede de telecomunicações que desse suporte à telefonia fixa pelo Brasil inteiro, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando, quando a gente fala em rede, fica uma coisa muito, assim, às vezes subjetiva, mas a gente está falando o quê? De obra de engenharia civil, quebrar o asfalto, passar duto, passar tubo. Foi uma loucura, né? Fez-se realmente, nesses primeiros 5 anos de 98, um pouquinho mais até 2005, né? Desde a privatização até a primeira etapa dos contratos de concessão, muito investimento. E esse investimento veio do nosso bolso consumidores, era a assinatura básica que bancava esse investimento, né? Então, a gente está falando aí de um patrimônio, né, em termos de infraestrutura de telecomunicações, extremamente valioso e que ainda hoje, né, essas redes que foram e estão associadas aos contratos de concessão, elas são responsáveis por em torno de 40% do tráfego de dados da banda larga fixa no Brasil. E essas redes são públicas, porque pelo regime da Lei Geral de Telecomunicações, essas redes são públicas e têm obrigações de compartilhamento e tem tarifa para exploração dessas redes fixadas pela Anatel, enfim, tem todo um regime. Quando veio essa lei, né, tentando mudar, com o objetivo de mudar esse modelo e transferir todos os serviços para o regime privado, nós fomos contra. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, porque a gente entende que é inconstitucional, porque pela Constituição tem que ter responsabilidade do Estado. O Estado tem que se responsabilizar pelos investimentos que vão ser feitos. E a gente tem dinheiro para isso. A gente recolhe o Fundo de Universalização das Telecomunicações, FUST, desde 2000, Funtel, Fundo de Tecnologia para desenvolvimento de tecnologia para telecomunicações, Fistel, Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, e nós pagamos isso. Então, tem dinheiro para isso, mas, infelizmente, esses investimentos nunca reverteram para a concessão, né? Nunca reverteram para as telecomunicações. O Tribunal de Contas da União atestou isso. Então, essa lei, quando vem agora e permite que todo esse patrimônio associado aos contratos de concessão sejam transferidos para as empresas, porque as empresas vão poder fazer adaptação
dos contratos de concessão da telefonia fixa para contratos de autorização que passam ao regime privado, elas vão levar com elas, ao contrário do que ficou fixado lá na época da privatização e ficou fixado na Lei Geral de Telecomunicações, que esses bens são reversíveis, ou seja, ao final de contrato de concessão, deveria voltar tudo para a União Federal, a posse desses bens. Se houvesse novos investimentos não amortizados, a União indenizaria, né? Mas acontece e que o valor econômico dessa transição, apurando-se o valor econômico, ele reverteria para novos investimentos em redes de suporte à banda larga. Ou seja, transferir-se o foco das políticas públicas de telefonia fixa para banda larga, o que é lógico, a gente concorda e a gente nunca foi contra. O grande problema é o seguinte: é a transferência completa dessas redes e desse patrimônio todo para as empresas privadas, sem uma garantia de incidência regulatória mais pesada do Estado sobre essas redes, porque elas são estratégicas para a comunicação no país, e o processo de avaliação, ou seja, de apuração do valor econômico desse patrimônio todo, porque se a gente subavaliar isso, os investimentos que vão ser feitos serão pequenos. E o que a gente está vendo é que está havendo uma subavaliação, porque só em bens reversíveis a gente tem em torno de 100 bilhões de reais, enquanto a Anatel diz que são 17. Então, existe uma controvérsia e um conflito muito grande aí, e isso gera um risco para o poder que o país tem de atuar sobre essas redes. E por isso que a gente fala em perda de soberania. Excelente, Flávia. O TCU chega a apurar até 120 bi, né? Chega até esses... Atualizado, Boa, Patusco. 123 bi. 123 bi. Bom, é entreguismo a perder de vista, né? Vamos lá, Patusco. Vamos introduzir o Patusco nessa prosa, Flávia. E Patusco, você trabalhou na Embratel, né? Antes e depois da privatização. E acho que seria legal você também fazer um balanço para a gente do que você tem visto nessas pontuais mudanças nas telecomunicações brasileiras, não tanto do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista político. Para onde a gente tem caminhado nesses últimos 20 anos. Ok, Enio, obrigado aí pela oportunidade. Obviamente, houve uma transformação bastante grande após a privatização, né? Na verdade, parte da infraestrutura foi, na verdade, repassada para as empresas que entraram no leilão e o Estado, na verdade, a partir desse momento, passou a aceitar uma condução das prestadoras de serviço, né? Tanto nos serviços em regime privado como nos serviços em regime público, né, o STFC. Não houve uma preocupação, né, de se fazer um planejamento adequado, né? A Anatel estava apenas começando nessa época, né, e era natural que isto no início não houvesse, mas é bastante importante que isto houvesse, que esse mecanismo fosse se aperfeiçoando de forma que a gente pudesse ter um planejamento de médio e longo prazo. A Anatel, praticamente nesse período todo, até hoje, só faz um planejamento, só fez planejamento apagando incêndio, na verdade, né? Porque antes da privatização, eu particularmente trabalhei no planejamento integrado do sistema Telebrás, né? A gente sentava com todas as empresas operadoras e fazíamos um planejamento integrado, coisa que passou a não existir a partir daí. Então, os interesses econômicos, né, das diversas empresas que passaram a atuar no mercado nacional é que, na verdade, determinaram qual era o encaminhamento que iria se fazer a partir
dessa privatização que houve, né? Então, uma das grandes consequências é essa: não havia nenhum planejamento estabelecido, né? Paralelamente a isso, a participação da sociedade, que antes se dava muito mais efetivamente, né, através do interesse público que as empresas efetivamente empregavam na solução dos problemas, ela passou a ser bastante pequena e até iniciativas como o Fórum Brasil Conectado, que foram, na verdade, implementados, não se teve uma continuidade. O Fórum Brasil Conectado era exatamente um fórum que se estabelecia em torno de 2011, 2012, por aí, no sentido de fazer com que os serviços tivessem um encaminhamento com anuência da sociedade civil, das operadoras e da parte governamental, né? Isso também passou a não existir. E uma outra importância bastante grande no desenvolvimento do setor foi a praticamente desnacionalização da indústria e da pesquisa e desenvolvimento. Então, nós tínhamos uma indústria que atendia praticamente em 1988, né? Ela atendia 70% do mercado, ela foi definhando em 1998, na privatização. Essa indústria atendia cerca de 40 e poucos % do mercado, e hoje em dia a gente tem uma indústria que atende 3 a 4% do mercado nacional, o que é inacreditável, né? O desenvolvimento, a regressão que houve na indústria nacional no setor de telecomunicações, né? Essa desnacionalização ela foi feita e da pesquisa e desenvolvimento, né? O CPQD passou a ser uma entidade privada praticamente, né? E anteriormente o CPQD fazia desenvolvimentos bastante significativos em centrais de comutação, tanto para a telefonia como para outras áreas de desenvolvimento, né? E isto ficou bastante prejudicado. Então, sob o ponto de vista político, né, esta é a configuração que a gente vem sentindo até hoje, né? O que se criou, né, no sentido de fazer com que tivesse um desenvolvimento não apenas através das ideias que estavam dentro das operadoras, se criou a Anatel, mas o que se verificou é que a Anatel muito mais se alinhou às operadoras do que à sociedade propriamente dita, né? Então, isso também foi... disse muito, né, da cooptação da Anatel em relação às operadoras, e isso tudo é que influenciou o desenvolvimento político e um pouco técnico do segmento de telecomunicações no Brasil na pós-privatização. Certo. Gente, para a gente entrar nos pontos que são mais urgentes agora, né, que é a questão dos bens reversíveis e da consulta pública número 5 da Anatel, que a coalizão vem acompanhando. Sobre os bens reversíveis propriamente, né, e essa mudança, né, de regime da telefonia fixa, do regime de concessão para autorização. O que muda exatamente e por que vocês acreditam que foram feitas essas mudanças? Existe algum ganho, algum mínimo ganho que seja para a sociedade? Olha, eu acho que um ganho, né, é você dar uma flexibilidade para a forma de atuar do poder público. Então, se antes você tinha uma política pública voltada para a telefonia fixa, e hoje isso não faz mais sentido, porque a grande demanda da sociedade é por acesso à internet, né? Então, é importante que se façam os ajustes, né, nas normas, nas leis, que se redefina o modelo para atender a demanda da sociedade, né? Para a gente ter novos investimentos na infraestrutura que dê suporte a esses novos serviços. Ocorre o seguinte, que a forma como isso está sendo feita
no nosso modo de ver, das entidades 38 que integram a Coalizão Direitos na Rede e das entidades que trabalham desde 2006, e nós éramos a campanha Banda Larga é um Direito Seu, acompanhando tudo isso há muito tempo, né? As nossas propostas, que sempre foram feitas, inclusive entregues pessoalmente dentro do Ministério das Comunicações, agora não é mais Ministério das Comunicações, infelizmente, juntaram tudo, comunicações, inovações, etc., o MCTIC, mas nós entregamos uma proposta que era a seguinte, era estender o regime público para as redes de transporte de acesso para os novos investimentos, de modo a destravar o Fundo de Universalização de Telecomunicações, o famoso FUST, que nunca foi usado, né? Porque o FUST, pela lei do FUST, só serviços prestados em regime público poderiam receber esses fundos. Então, se por decreto, como está previsto na Lei Geral de Telecomunicações, os governos da época tivessem estendido o regime público para a infraestrutura de banda larga, a gente já poderia ter usado esses recursos, né, para fazer novos investimentos, fazer novos contratos e readaptar o modelo. Isso já poderia ter sido feito há muito tempo. E o que aconteceu? Porque a Anatel, cooptada pelo grande poder das empresas e de um governo com uma mentalidade neoliberal, inclusive, né, entende que é o mercado que vai dar conta de levar e de massificar, porque eles não querem sequer chamar de universalização, porque quando a gente chama de universalização, isso implica em consequências jurídicas que eles não querem assumir, né? E é essa a grande crítica que nós fazemos a essa alteração que foi feita, que tudo saiu do regime da universalização, então agora nós estamos na mão do mercado, né, para universalizar a infraestrutura que dê suporte ao serviço essencial e universal de acesso à internet, né? Nós estamos na mão do mercado e nós estamos reduzindo, né, com essa alteração que foi feita pela Lei 13.879, agora em outubro do ano passado, nós estamos reduzindo o poder regulatório do Estado, né, sobre esses novos investimentos. Para você ter uma ideia, essa consulta pública que está sendo feita agora, a Anatel, então, qual é o percurso, né? Quais são os passos? Editou-se a lei em outubro, propiciando que se façam as adaptações dos contratos de concessão para contratos de autorização. Para isso, você precisa ter todo um regramento. Você precisa ter um regramento para apurar o valor econômico das concessões. Por quê? Porque isso é fundamental. Segundo essa lei que foi aprovada, é esse valor que vai significar a troca do regime que era antes por novos investimentos em infraestrutura de banda larga. Então, nós temos o maior interesse em que esse processo seja feito de uma forma muito equilibrada e muito justa, porque senão nós vamos subestimar, né, um patrimônio vultoso, bilionário, e vamos ter menos investimentos no momento em que a gente tem uma demanda enorme, né, por universalização. Esse cenário da Covid-19, com a necessidade de isolamento, está mostrando como os cidadãos de baixa renda estão isolados e sem acesso à internet. Como as fichas que os governos, e aí foram vários, apostaram em que a universalização da banda larga poderia acontecer pelo acesso pela rede móvel à internet, como isso é uma barca furada, como nós sempre dissemos. Não dá para dizer que o acesso à internet pela rede móvel por um celular é a mesma coisa que um acesso
por um computador. Nós temos aí as pessoas não conseguindo estudar, as pessoas não conseguindo acessar os programas de renda emergencial que o governo está apresentando agora. A gente está vendo as populações isoladas, ribeirinhas, populações rurais sem acesso. Então, se a gente deixa, né, se a gente subestima esse valor agora das concessões que vão ser trocados por novos investimentos, a gente está entregando um patrimônio vultoso por nada. E não é justo isso, porque todo esse patrimônio foi implementado com o valor da tarifa, paga por nós, é recurso público, né? E outra coisa muito importante, esse processo todo está acontecendo sem que o governo tenha definido até hoje quais serão os compromissos que as empresas terão de assumir para fazer essa adaptação, para fazer essa transição da concessão para as autorizações. Então, como é que a Anatel dá início a um processo radical e profundo como esse, que implica em alto interesse público, não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto social, cultural, né? Sem a gente saber, sem a gente ter a fotografia de quais localidades, quais regiões do país vão receber quais investimentos, com quais tecnologias, e mais, pelo regime que o governo está estabelecendo, não é que, como tudo vai ficar no regime privado, quem vai escolher os compromissos que vai assumir são as empresas. Então, segundo explicações do governo, o governo vai baixar, no futuro, ainda não fez, né? Por incrível que pareça, vai baixar um decreto com um cardápio de compromissos, dizendo, olha, investimentos na região sul ou na região norte, no Amazonas, etc. E quem vai escolher esses compromissos para fazer a transição da concessão para autorização é a empresa. E nós perguntamos numa reunião para o representante do governo o seguinte, bom, vocês vão baixar uma lista, né, de compromissos que são localidades do país que devem receber investimento, tem demanda por investimento em infraestrutura e que precisa de novas empresas, novas redes, etc. Vamos supor que as empresas digam, não vamos fazer isso, não nos interessa fazer isso. O que vai acontecer? Não tem resposta. Não tem resposta para isso. Inclusive, né, Flávia, tem uma condição interessante, né, que se duas empresas, né, hoje a gente tem 3 grandes concessionárias no Brasil, né, se 2 delas disserem, eu não me interesso, e uma outra disser, eu me interesso, nós vamos ter um serviço público em parte do Brasil e um serviço privado na outra parte do Brasil, com obrigações completamente diferentes entre uma área e outra, o que é uma coisa muito esquisita. Né? Patusca, essas 3 são, vamos deixar claro para o pessoal, Vivo, Vivo, Embratel, Claro, e Oi. E Oi. Vamos dar nome aos bois aí para o público entender de quem que a gente está falando também. Mas Patusca, é uma situação bastante estranha, porque a gente vai dividir o Brasil, uma parte vai ficar no serviço público e a outra parte vai ficar no serviço privado, com autorização, um com autorização e o outro com concessão, com obrigações completamente diferentes com o mesmo serviço. Eu nem acho, é complicado, é estranho, mas o que eu acho pior é o seguinte, é o fato de que a gente corre o risco de o governo definir as áreas que merecem investimento, que precisam ser atendidas, e as empresas dizerem assim, então não me interessa, porque o investimento que eu vou ter que fazer no Amazonas para passar rede debaixo daqueles rios é enorme, você tem ali uma concentração de consumidores com baixa renda, né? Você não tem mercado corporativo que vai fazer o retorno desse meu investimento, então não me interessa fazer investimento lá. Bom, e aí?
Mas o plano Nós geral vamos de fazer... metas de universalização não garante esse Então, essa mas necessidade? tudo passando para o regime privado, o Estado perde o poder de definir metas de universalização. Não teremos mais universalização. Esse é o grande problema, essa é a nossa crítica, e é por isso que a gente diz que a alteração que foi feita no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Geral de Telecomunicações é inconstitucional, se ele não for interpretado de acordo com a Constituição. A Anatel e o MCTIC, né, o Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia, não pode interpretar essa mudança de modo a entender que eles não têm mais obrigação por isso, que são as empresas que vão fazer e que o Estado não vai mais se responsabilizar pelos investimentos necessários para levar a banda larga para todos os brasileiros, de uma forma democrática. Tusco, entrando na consulta pública número 5, como que funciona esse processo da consulta pública? Qual que foi a avaliação da coalizão, né? Você participou das discussões, né? Acompanhou o trabalho da consultoria. Faz essa avaliação para a gente de como que funciona esse processo da consulta pública e o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil para, digamos, talvez controlar um pouco esse problema, tentar revertê-lo. O que praticamente nós da coalizão fizemos individualmente através das nossas entidades, né? E fizemos essas contribuições para a consulta pública. Essas contribuições elas têm que ser analisadas pela Anatel. As empresas operadoras também fizeram, né? Entidades do governo também fizeram contribuições. Isso tudo vai passar por um crivo da Anatel e Ministério no sentido de fazer com que o que for razoável, né, tenha que ser alterado, né? Nós, na verdade, contribuímos, né, e verificamos o seguinte: eles estabeleceram uma forma de saldo de migração, né, que é o valor que vai ser utilizado para fazer os investimentos em banda larga, né, através desse saldo de transformação de concessões em autorizações, estabelecer uma fórmula. Essa fórmula que dá o valor em reais, né, do que seria o investimento em banda larga, exatamente para atender às necessidades que existe ainda de universalização da banda larga. Ela tem 5 termos, né? Um termos que, na verdade, é o PGMU, PGMU anterior, PGMU 4, o PGMU que foi colocado ultimamente. Tem uma outra que é um PGMU antigo, que é o PGMU 3. Tem um que são os fatores de atualização, que é o fator X e o ônus bianual da concessão, e os bens reversíveis. Nesses 5 termos, nós encontramos inadequações na fórmula do saldo da migração. Todos os termos da fórmula apresentam problemas que nós listamos na consulta pública. O destaque, obviamente, né, são os bens reversíveis, né, que é um valor muito alto, né, dito pelo TCU mesmo, o Tribunal de Contas da União, que é da ordem de mais de 100 bilhões de reais, né, 120 e tantos bilhões já atualizados, né? E a forma como a consulta pública colocou a avaliação dos bens reversíveis, né, que é através do que eles dizem, né, que é a visão funcionalista fracionada, que é completamente contrária à visão do TCU, que é uma visão patrimonialista, ou seja, todos os bens reversíveis que, na época da concessão, dos contratos de concessão, eram bens que foram repassados às concessionárias para a prestação de serviço, eles deveriam ser devolvidos e, como estão acabando as concessões agora, eles teriam que quantificar esses bens patrimoniais lá desta época
para se fazer o valor dos bens reversíveis. E o que a Anatel e o Ministério têm dito é que não deve ser assim, deve ser a visão funcionalista, ou seja, só o que está hoje funcionando como prestação do serviço, suporte à prestação do serviço STFC, Serviço de Telefonia Fixa, que deveria ser computado nessa conta. Isto deve dar uma diferença de dezenas de bilhões de reais. Então, isto é o ponto principal da quantificação dos termos do saldo de migração que seria utilizado para investimento em banda larga. Além disso, nós temos outros fatores, né? Quer dizer, fatores que não foram incluídos na fórmula. Quer dizer, então, essa fórmula que eles estabeleceram, ela tem 3 grandes problemas. Primeiro, ela tem problemas nos termos que ela define, né? E tem problemas também em termos que eles não colocaram e que deveriam estar na fórmula, que são, por exemplo, o subsídio cruzado. Subsídio cruzado significa aqueles investimentos que foram auferidos no STFC e que foram investidos ou que deveriam ficar dentro da concessão, porque assim determinava a Lei Geral de Telecomunicações, eles foram transferidos para o desenvolvimento de outros serviços, por exemplo, serviço móvel pessoal, né? Telefonia celular. E isto ocorreu em diversas ocasiões e não está computado como fator a ser implementado. Outro é o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, que todo mundo fala que hoje é desfavorável à União, né? É desfavorável às empresas. Anteriormente, esse equilíbrio econômico-financeiro, antes dessa possível migração, ele foi bastante grande. Basta lembrar algumas matérias que saíram em jornais, né, principalmente jornais de grande circulação, que determinavam falavam e caracterizavam os investimentos que estavam sendo, os lucros que estavam sendo enviados para as matrizes do México, da Itália e da Espanha, né, auferidos com, provavelmente, né, se isso fosse investigado, na verdade, se dizia exatamente isso, através das concessões do STFC. Não está incluído também os bens reversíveis que foram alienados antes mesmo que a Anatel começasse a dar ter um maior controle sobre esses bens. Vários bens, mais de 1 milhão de bens, segundo o TCU, foram alienados antes que a Anatel pudesse se dar conta de que isto estava acontecendo, né? E a própria fórmula estabelece algumas variáveis, né, algumas coisas que não está claro como é que isto vai acontecer, tipo taxas de desconto, método de depreciação, premissas para estabelecimento do valor dos bens reversíveis, né? Tudo isso está meio que indefinido nessa fórmula, né? Então, e tem uma terceira classe de questões que envolvem o valor a ser colocado no saldo de migração, são valores intangíveis, né? Questões concorrenciais, né? Esses bens reversíveis eles vão ser colocados para as empresas operadoras, né? E esses bens eles vão determinar uma vantagem competitiva a essas operadoras que vão receber esses bens, em detrimento de outros que, na verdade, lá na época da licitação, não pensavam que isto estaria sendo devolvido em alguma época para eles. E poderiam, nessa época, talvez por causa disso, terem interesse em receber esses bens reversíveis e provavelmente poderiam até decidir entrar nessa licitação, né? Então, uma série de outras, né? Eles não investiram, né? Não houve investimento técnico em melhorar. Hoje, o maior provedor de soluções de banda larga no Brasil são os modems XDSL, né? Que poderiam ser incrementados com modems muito mais de maior velocidade, com velocidades até
acima de 1 gigabit por segundo, e que não houve nenhum interesse aqui no Brasil, principalmente não houve interesse nem da Anatel, nem das empresas, nem do Ministério, de fazer com que essas tecnologias viessem a ser implementadas no acesso do usuário. Então, tem uma série de outros aspectos, são aspectos intangíveis, que também não fizeram parte da colocação ou das ideias de se ter uma migração mais justa e mais adequada da concessão para a migração. Você pediu a palavra? Sim, eu queria, só para dar uma ideia do que o Patusco está falando, quando ele fala em vantagem competitiva, para deixar bem claro, imaginem só que todas essas redes que a gente está falando, de transporte e de acesso, né, são redes, é o backbone, né, a rede estrutural que se espalha por todo o país, pelo território de todo o país, as redes de acesso que entram nas cidades e depois que vão para a casa de todas as pessoas. Imagina o valor disso, né? Todas essas redes, elas serão transferidas, né, para as concessionárias, hoje concessionárias, que passarão a ser autorizatárias. Portanto, essas redes deixarão de ser públicas e passarão a ser privadas, por isso a gente fala em perda de soberania, né? E sobre essas redes, hoje, porque elas são públicas, existem uma série de obrigações de compartilhamento da capacidade dessas redes. A gente tem, inclusive, backhaul público, feito por conta de planos gerais de metas de universalização feitas lá em 2008. Tudo isso passa a ser privado. E mais, você terá essas empresas, elas não vão só operar essas redes, elas também prestarão serviço de acesso à banda larga, usando essa rede, competindo numa situação de grande vantagem, porque elas serão proprietárias dessa rede quando houver a adaptação, e vão poder cobrar o preço que elas quiserem para alugar a capacidade dessa rede para as empresas competidoras, para outras empresas, TIM, pequenos e médios provedores. Quer dizer, elas passam a ter uma vantagem competitiva imensa, né? Porque lá no início, quando houve a privatização, o que estava expresso, né? O que ficou expresso nos contratos, porque está expresso na Lei Geral de Telecomunicações, é que ao final do contrato de concessão, essas redes, a posse dessas redes voltaria para a União recontratar essas redes e garantir a continuidade da prestação do serviço, né? Mas elas terão a vantagem competitiva, né, de se apropriar dessas redes, né, e de poder usar essas redes no regime privado, sem obrigações mais pesadas de compartilhamento, de ter controle de preço sobre a comercialização dessas redes. Quer dizer, a vantagem competitiva é imensa. E tem um outro aspecto que eu gostaria de falar na consulta pública, que está dentro disso também, que o Patusco falou, mas queria destacar, é o fato de que na metodologia econômica, a Anatel prevê, por incrível que pareça, apesar de todas as vantagens que as empresas já tiveram nesses anos todos de concessão, de 98 até aqui, em indenização para as empresas. Pode-se chegar à conclusão de que as empresas serão indenizadas, para além de já terem alienado bilhões em bens reversíveis sem o devido controle da Anatel, como o Tribunal de Contas da União já atestou, né? Tendo feito subsídio cruzado ilegal, porque a Lei Geral de Telecomunicações proíbe expressamente o subsídio cruzado, e elas se apropriaram, esvaziaram a concessão e grande parte da receita que elas auferiram, explorando a telefonia fixa, em vez de investir na infraestrutura da concessão, elas passaram para o patrimônio privado delas.
mas ainda assim a Anatel abre o espaço para se falar em indenização das empresas. E alguém que deve ser indenizado somos nós, né? Sociedade, pela perda volumosa de patrimônio que a gente vai ter. Certo. Gente, antes da gente chegar... Eu acho até... Oi. Eu acho estranho e indefensável, né, que a Anatel e o Ministério defendam, por exemplo, né, uma visão a visão funcionalista, né, em detrimento do erário e da sociedade brasileira, quando deveria ser exatamente o contrário. Eles deveriam estar atuando no sentido da visão patrimonialista, né? Mas eles estão tão cooptados, né? E estão com o pensamento tão polarizado em fazer essa reformulação, que estão, na verdade, atuando contra o erário e contra a sociedade brasileira, que através dessa previsão da visão funcionalista vai ter um valor muito menor dos bens reversíveis do que teria a outra visão, que é a visão patrimonialista, né? E por inaceitável que tanto o Ministério quanto a Anatel tenham essa visão tão inadequada em relação a esse patrimônio nosso. E quanto menos se avalia, e por quanto menos se avalia o patrimônio associado à concessão, menor investimento em banda larga a gente vai ter. Então, é incompreensível que o agente público e a agência reguladora atuem no sentido de subestimar um patrimônio que, na realidade, reverterá para novos investimentos que devem atender a demanda por infraestrutura para atender a sociedade brasileira. Certo. Gente, deixa eu fazer um intervalo aqui para a gente tem um quadro chamado Entidade de Luta, que a gente apresenta as 38 organizações da coalizão. Então, Túlio, solta aí para a gente que entidade aparece hoje aqui. O Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, é um instituto de pesquisas independente formado por pesquisadores com quase 20 anos de expertise na interface entre direitos, tecnologia e sociedade. A missão do ITS é que o Brasil e o Sul Global possam responder de maneira oportuna e criativa às novas oportunidades e desafios trazidos pela tecnologia na era digital. A ideia do ITS é ser multidisciplinar, é trazer pesquisadores e experts de diversas áreas diferentes para encontrar soluções para o nosso país. O ITS é formado de 5 grandes áreas: direitos e tecnologia, inovação, democracia e tecnologia, ou Demotec, mídias e educação. O ITS esteve presente em diversos momentos marco na formação do ambiente de tecnologia no Brasil. Particularmente, o ITS foi um dos coordenadores, junto com o Ministério da Justiça, da redação do famoso Marco Civil da Internet. Muito importante também esteve na formulação de sugestões para a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, o ITS trata com diversos temas, como, por exemplo, blockchain na iniciativa pública, como o Brasil pode atuar de maneira positiva e responsável para a criação de inteligência artificial no país. Também, como o Brasil pode responder ao desafio da internet das coisas, como tratar dos direitos de proteção de dados. E uma série de outros temas muito importantes para a situação de tecnologia no nosso país. Bom, Flávia e Patusco, eu quero agradecer a vocês. Eu vou passar agora a palavrinha para vocês para 1 minutinho para as considerações finais, tá bom? Vamos lá, quem começa? E para essas considerações finais, eu acho que eu deixo uma pergunta também aberta. O que a gente tem de perspectiva pela frente? Quem que vai primeiro? Pode ser você, Flávia. Ok. Bom, eu quero agradecer aqui, acho importantíssimo a gente levar ao público esse debate. Esse debate é do mais alto interesse, ainda que tecnicamente ele seja muito complexo, tanto pelo aspecto
das telecomunicações, das redes, quanto pelo aspecto econômico. Foi um esforço para a coalizão investiu, né, recursos para contratar uma consultoria econômica para dar suporte às nossas contribuições, e daqui para frente a gente tem que acompanhar esse processo para minimizar os prejuízos e para garantir os maiores investimentos possíveis para atender as regiões e as populações do Brasil hoje que estão penalizadas por causa desse fosso digital imenso. A gente precisa democratizar o acesso e melhorar as comunicações, a informação e a economia do Brasil, porque, segundo o IPEA, a cada 1% de aumento no acesso à banda larga, você tem 0,77% a mais no PIB. Então, garantir acesso à banda larga é garantir desenvolvimento social, econômico e cultural. Legal, Flávia. Patusco, contigo a bola. Gostaria de agradecer a oportunidade para a gente esclarecer algumas questões associadas a essa modificação da nossa lei, né? Valeria a pena acrescentar, né, que, de acordo com o que está sendo previsto, né, tem uma consultoria internacional que vai fazer a avaliação desses bens reversíveis. Então, a gente vai ter que acompanhar isso de perto para não deixar escorregar isto, de forma que a gente não possa deixar que a avaliação seja da forma como a Anatel e o Ministério estão colocando, e sim considerar todas as colocações que o TCU fez a respeito da visão que deve prevalecer na avaliação dos bens reversíveis. Isto é de importância capital na avaliação que a gente vai fazer daqui para frente. Essa consultoria internacional ainda não foi contratada, provavelmente está se esperando a contratação disso no mês de junho. Eu não sei se isso vai acontecer, e eles teriam 8 meses para fazer a avaliação desses bens reversíveis, né? Uhum. Esses bens têm que ter uma lista de bens reversíveis que a Anatel está providenciando. Ela teve mais 120 dias dado pelo TCU para fazer esta avaliação. Inicialmente já tinha sido dado 210, eles não fizeram, e mais 120 dias foi dado pelo TCU, e vamos ver o que vai sair de lista de bens reversíveis, onde vai ser trabalhado por essa consultoria internacional para fazer a avaliação desses bens. Então, provavelmente, esses bens reversíveis só serão quantificados em valor no ano que vem, início do ano que vem. A gente tem que acompanhar isso exatamente para a gente não deixar que isto seja subavaliado e que a sociedade brasileira não tenha oportunidade de ter banda larga nos pontos onde for indicado. Certo, excelente, Patusco. Bom, realmente, como a Flávia disse, é um tema bem técnico, né? Tem várias nuances aí desse processo histórico dos 20 anos da privatização, com muitas siglas, né? Muitos fundos, muitos PLs que vêm e que vão. E é legal que a gente está conseguindo, pelo menos, introduzir o tema agora com um novo veículo, né? Com o podcast. Então, acho que vocês podem acompanhar a gente, né, nas nossas redes da coalizão, que é /Direitos na Rede, no Twitter, @CDR_BR, provavelmente vai aparecer aqui no nosso vídeo, para quem está acompanhando no YouTube, e pode seguir a gente também no nosso site, que a gente sempre trata no blog dos temas de acesso, né, que é direitosnarede.org.br. Esse jornalista mesmo que vos fala tem muito trabalho quando tem que falar de acesso, né, consultando essas fontes aqui, como Flávio e Patusco, que me ajudaram na nossa última matéria, mas nós vamos seguir acompanhando, como os dois bem disseram aqui. A gente é uma das bandeiras da coalizão acompanhar as telecomunicações e podem contar conosco. Valeu, gente. Obrigado, viu, Flávia? Obrigado, Patusco. Foi ótimo. Obrigado. Tchau. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.